Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrarmos de novo. Você aí do lado do televisor, eu de cá, com a equipe fabulosa da Rede Século XXI. Mais um domingo, mais um programa Luz da Vida, Dia do Senhor, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. E neste final de tarde, mais uma vez, o Espírito Santo nos congrega para nos próximos 30 minutos, certamente aprofundarmos a nossa fé católica apostólica romana pela 24ª vez, refletindo sobre o mistério da morte, um dos 4 novíssimos, uma das verdades esquecidas em muitos ambientes da Igreja Católica Apostólica Romana. Os novíssimos são as últimas realidades da nossa aventura humana. Morte, juízo, inferno e paraíso. E o nosso 24º, a nossa 24ª reflexão sobre o mistério da morte ainda está centrada na morte como termo, como fim de uma possibilidade que só é possível no tempo, que só se realiza no tempo. Qual é a possibilidade? A possibilidade da mudança. Mudança drástica, da luz para as trevas, perversão. O homem, enquanto está no tempo, é possível para ele transitar da luz para as trevas, da graça para o pecado, da salvação para a perdição. Mas também o contrário, da perdição para a conversão, das trevas para a luz, da desgraça para a felicidade sem fim. E temos exemplos nas Escrituras e na própria convivência nossa, em 2000 anos de experiência do cristianismo, temos abundantes, fartos exemplos, tanto de um lado quanto do outro. Portanto, a morte estabiliza a condição, digamos assim, de salvação ou de perdição da pessoa. Dito de outra forma, se na hora da morte você se encontrar em pecado mortal, essa situação não será revertida. Mas também se na hora derradeira da sua aventura humana você se encontrar na graça de Deus, isso também não será revertido. Dito também de outra forma, quem morre condenado jamais se arrependerá após a morte. E quem morre arrependido jamais decairá, cometerá algum pecado após a morte. Dito também de outra forma, quem está no inferno de lá jamais sairá para o céu. E quem está no céu, de lá jamais sairá para o inferno. E uma das muitas passagens que nós refletimos aqui, que comprovam essa condição de estabilidade da alma da pessoa na hora da morte, foi a parábola de Lázaro e do rico Epulão. Quando o rico, nos tormentos do inferno, se dirige a pai Abraão, pedindo para Lázaro colocar com a ponta do seu dedo uma gota d'água para aliviar o tormento do desgraçado, pai Abraão diz, ademais, há um abismo entre nós e vocês, de sorte que quem quiser daqui passar para aí não pode, e quem quiser passar daí para cá não pode. Eu penso que Jesus foi muito feliz em colocar essas palavras na parábola do rico e de Lázaro para mostrar exatamente, a palavra exata é essa, é abismo. Não há possibilidade de quem morre em pecado mortal de sair do inferno. O inferno, a eternidade das penas, isso já foi definido dogmaticamente pela Igreja. A Igreja que condenou determinadas heresias, inclusive uma de Orígenes, defendida por Orígenes, a chamada apocatástase. O que é apocatástase? O que seria apocatástase? Seria pela bondade, pela misericórdia de Deus. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que depois de um certo tempo, ele esvaziaria o inferno. As pessoas sairiam do inferno porque lá é sofrimento demais. Enfim, segundo essa doutrina, o inferno ficaria vazio somente com os demônios. Isso foi condenado pela Igreja. A Igreja não pode jamais contradizer as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, no finalzinho do relato do capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, quando Jesus diz, e estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Tanto o castigo é eterno,
quanto à vida eterna com Deus, jamais acabará. Ambos são eternos. Só que o primeiro é castigo, o segundo é vida eterna, castigo eterno. Ninguém, portanto, pode, na igreja, contradizer as palavras categóricas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, nós vamos retomar o argumento da estabilidade para sempre da condição da alma humana na hora da morte. Se estiver em estado de graça, assim perdurará a sua alma por toda a eternidade após a morte. E se estiver em pecado mortal, também. Essa é a condição que estabiliza absolutamente a condição do homem no pós-morte. Repetindo de forma bem contundente, quem está no inferno, de lá jamais sairá. Quem está no céu ou se purificando no purgatório, mas morreu, prova de que morreu na graça de Deus, do céu jamais sairá, jamais irá para o inferno. Abismo é a palavra utilizada por pai Abraão, parábola narrada por nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho segundo Lucas. Agora, nós vamos comentar um texto muito curioso. O texto curioso é importante também. Deus sabe disso, com esse programa quem não sabia está sabendo disso, mas há alguém que sabe perfeitamente disso. E esse alguém é o demônio. O demônio sabe que depois da morte, após a morte, não existe mais tempo. Então o demônio sabe que pouco tempo lhe resta. Qual é o pouco tempo que resta ao demônio? O tempo que nos é dado para nos arrependermos, o que o deixaria furioso, o que o deixa furioso, ou o tempo de que dispomos para, mal abusando dele, mal utilizando o tempo que nos resta, abusando do tempo que nos resta, cometamos um pecado mortal e nesta condição nos encontremos na hora derradeira. O que não deixará de ser jamais, o grande trunfo de Satanás. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. E temos um texto que prova isso. O texto é Apocalipse, capítulo 12, versículos de 10 a 12. Esse capítulo 12 do Apocalipse narra a batalha que acontece no céu entre o demônio e seus sequazes, de um lado, e Miguel e os seus anjos, o arcanjo Miguel, o príncipe das milícias celestes, o príncipe. Então, acontece uma batalha no céu e isso é narrado nos versículos de 7 a 9. Não vamos citar agora, mas convido você com sua Bíblia a ver como transcorre esta batalha. E não se encontra lugar no céu mais para o demônio. Então o demônio parte para a terra. E vejam só um dado, no versículo 12, vamos ler 10, 11 e 12, um dado impressionante, que confirma que é exatamente isso que eu acabei de dizer. Vamos ao texto. Apocalipse 12, de 10 a 12. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo. Pois foi precipitado o acusador de nossos irmãos que os acusava, dia e noite, diante do nosso Deus. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sabendo que pouco tempo lhe resta. O que é que resta para o demônio se uma alma já está no céu? Não adianta. No céu não tem tempo. Do céu ela não vai sair. Aliás, vejam o que diz o versículo 12. Por isso, alegrai-vos, ó céu, e todos que aí habitais.
Não se fala de tempo no céu. Não se fala de tempo na eternidade. Mas se fala de tempo aqui na terra. Ó terra e mar, cuidado. O demônio partiu furioso, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Tempo é na terra. No céu não tem tempo. Então, a preocupação do demônio é aproveitar o tempo. O tempo que resta para ele não é no céu. E também as almas que já estão no inferno já são dele mesmo. Já são deles mesmo. Ele não vai se preocupar se elas já vão ficar com ele. Essas almas vão ficar com ele por toda a eternidade. O demônio não está preocupado com o pós-morte. O demônio está preocupado com o pré-morte. Pouco tempo lhe resta. Se existe uma criatura que, aspas, é horrível o que eu vou dizer, aspas, aproveita bem o tempo, não perde o seu tempo, é o diabo. Ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira. Repare que redundância, cheio de grande ira. É como se nós traduzíssemos extremissimamente e arrogantemente e hediondamente furioso contra nós, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que após a morte, aliás, na hora da morte, está decidida a sorte eterna da pessoa. Se ela se encontrar em pecado mortal, ela vai dizer, o demônio vai dizer, consegui o que eu queria. Agora, desce comigo para o inferno e de lá não sairá jamais. Mas, se vão para o céu, atenção, alegrai-vos, ó céu, e todos que aí habitais. Ele não pode fazer absolutamente nada diante de quem morrer em estado de graça. Pouco tempo lhe resta. Mais uma prova contundente, cabal. Essa daqui é mais do que explícita, é evidente, é categórica, de que a morte estabiliza a condição da pessoa. Após a morte, não há tempo. Pouco tempo lhe resta. Onde? Ó terra, ó céus, ó terra e mar, cuidado. Ó terra e mar. Aqui, onde o tempo transcorre, pouco tempo lhe resta. Não resta tempo para ninguém, nem para o diabo, após a morte de cada ser humano. Não saia daí, no próximo bloco daremos continuidade a esse argumento.